Fala pessoal, beleza? Eu aqui novamente, professor Alexandre Roque, trago para vocês o conteúdo aí que é tabelas. Hoje nós vamos falar sobre tabelas, né? Essas estruturas HTML aí que faz o quê? Simplesmente fazem tudo para nós, né? Antigamente aí o pessoal utilizava muita tabela, né? Eu preciso confessar que também já utilizei muita tabela antigamente para poder alinhar o site, né, alinhar formulário, né, construir a página inteira aí na base de tabela. Não tinha CSS, né, a gente não tinha os recursos que nós tínhamos hoje. Né, porém, hoje isso é extremamente anti qualquer coisa, né, porque você tem aí todos os recursos, né, todos a tecnologia necessária para poder construir uma página totalmente semântica sem a necessidade de ficar dependendo da tabela para poder alinhar qualquer elemento que seja. Tá certo? Então vamos lá então. Tabela. Tabela, o elemento tabela, um elemento HTML, né, abre com table e fecha com table. Tá? No interior da tabela nós vamos ter aí, né, o TR, abre o TR e fecha o TR. O TR é o que? O TR é o table row, que seria o que? Relativo à linha da tabela. Né? Então, cada linha da tabela, nós vamos ter aí o que? Vamos ter as células, né, que você juntando lá vão dar o que? As colunas. Na primeira linha da tabela, nós temos a TH, que é o que? O cabeçalho da tabela, que são as table readers. E aí é que fica o quê? Fica na primeira linha, fica aí na parte do cabeçalho da tabela. Nas demais linhas da tabela, nós teremos aí o quê? As TDs, que são as table datas, tá? Que é relativo aos dados da sua tabela. Algumas propriedades que você pode definir aí para TH e TD são co-span, um número, que vai especificar o quê? Um número que você vai mesclar de colunas aí, tá? Onde você pode juntar colunas. Row span, um número, né, que especifica também um número aí que você vai mesclar, não de colunas, mas de linhas. Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Bom, temos aqui uma tabela comum, tá, com alguns dados aqui. Aqui a referência desses dados na tabela, certo? Podem ver que essa tabela ela não foi aí no caso estilizada, ela não tem as bordas desenhadas. Esta tabela, apesar de ter sido adicionado aqui alguns dados diretamente no HTML, hoje nós não trabalhamos mais desta forma. Hoje a gente faz o quê? Eu coloquei isso aqui apenas para poder exemplificar para vocês. Hoje a gente faz as bordas, né, determina bordas e tudo mais, essas propriedades para a tabela, através tudo de CSS. Eu vou mostrar para vocês um exemplo aqui. Aqui nós temos aqui um alinhamento também feito dentro da TD, né, tudo isso feito diretamente na célula. Isso a gente não faz mais diretamente dessa forma, a gente faz através de CSS. Então vamos dar uma olhada no código, vamos fazer um pequeno exemplo aqui. Aqui eu já tenho uma tabela pronta no ato aqui, eu já tenho tudo isso pronto, né? Vocês podem ver aqui a parte aí da table reader, essa primeira parte aqui, né, que seria referente à table reader. Temos aqui embaixo aqui as TDs, as TRs com as TDs, que é referente ao table data. Temos aqui, ó, vocês podem ver, né? Conjunto de table data. Bom, formando tudo isso aí, forma o quê? Forma-se a tabela. Então temos aqui todos esses conjuntos. Eu vou aplicar inicialmente aqui, aliás, eu vou mostrar para vocês no navegador como que fica, né, essa tabela sem as bordas aí, sem estilização, sem nada. Fica dessa forma aqui. Pois bem, antes de realizar qualquer alteração, eu vou mostrar para vocês aqui, a gente vai estilizar através de um bloco style essa tabela. Então a gente vai criar um bloco style aqui, CSS. Tá?
essa propriedade aqui, por enquanto, a gente não utiliza, né? Que é referente aí à responsividade. Então, nós vamos utilizar aqui a tabela como seletor do CSS. Então, vamos selecionar essa tabela, que está aí, né, na nossa página, e vamos determinar uma borda para ela. Vamos utilizar a forma compacta aqui de determinar a propriedade para a borda. Então, a gente chama a borda, passa aí o estilo, que seria um estilo sólido. A gente passa agora um segundo valor, que seria a espessura da borda. Vamos passar um pixel. E a gente passa aí um valor que é a cor da borda. A gente pode passar um valor literal, pode passar um valor em RGB ou pode passar um valor em hexadecimal. Vou passar um valor em hexadecimal, que é o comum, é o padrão que geralmente a gente utiliza dentro do CSS e do HTML. Recomendo que vocês o façam da mesma forma, né, para manter aí o padrão. Vou colocar aqui a cor azul, então sempre que se referir a uma cor hexadecimal, colocar o hashtag e o código, né, o valor aí referente a esse código, sempre lembrando que é um hexadecimal. Então, o hexadecimal referente aqui para o azul é 0000FF. Sempre lembrando que a cada final de linha de instrução aqui do CSS, nós temos que colocar um ponto e vírgula. Então, nós temos aqui o bloco de instrução do CSS, que está se referindo aqui ao seletor tabela, ao table. Então, já realizamos aqui a seleção. Vamos verificar como que ficou a nossa tabela. Bom, já criou-se aqui uma borda em volta da nossa tabela. Só que nós não temos aqui, né, a borda criada em volta das células. Então, nós precisamos também selecionar no caso, as linhas, né, a TH e as TDs também, para que seja feita aí a borda ao redor aí desses elementos. Então, vamos colocar uma vírgula aqui na frente da tabela, colocar um TH e uma vírgula e colocar o TD também. Voltando ao navegador e atualizando, as bordas se fizeram. Ok. Feito isso, vamos agora aqui trabalhar aí com aquelas propriedades co-span e row-span. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é o que? Eu vou mesclar esta coluna Alexandre com a coluna professor. Então, quando a gente quer fazer essa mescla de colunas, a gente tem que ir inicialmente na coluna que a gente quer, que vai ser a mandatória da mescla, digitar lá co-span e digitar o número. Tem sempre que ser um número maior que 1, pois 1 vai representar a própria coluna e o número posterior vai referenciar a quantidade de colunas que ele vai aí mesclar. Se eu colocar 2 aqui apenas e a gente voltar até a tabela, vocês vão verificar que o que ele fez? Ele aumentou o tamanho da coluna, e empurrou as outras duas colunas para fora da tabela, quebrando assim a estrutura da tabela, né? Então, se nós voltarmos até o código e pensarmos um pouco, bem, eu quero mesclar com esta coluna, né? Então, nós temos que fazer o quê? Retire o conteúdo e retire a coluna. Adicione dentro da coluna que você está fazendo a mescla, volte e atualize. Pronto. Foi realizado aqui a mescla para você. Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos mesclar as linhas Paulo e Luiz. Para a mescla das linhas é um pouco diferente. Então, vamos lá então. Primeira coisa é ir na coluna que você quer fazer a mescla. Então, no caso não seria co-span, seria row-span, que seria linha, né? Row de linha, span da parte da mescla. Da mesma forma que a gente colocou 2 para duas colunas, para mesclar uma coluna com a outra, nós vamos colocar aí 2 também para as linhas, para mesclar duas linhas. O número 1 é referente à própria linha e os números subsequentes que irão se somar seriam relativos às mais linhas que irão se somar a ela. Então, nós vamos colocar 2. E neste caso das linhas, nós vamos até a outra linha.
e iremos realizar o mesmo processo em relação que nós fizemos com a coluna. Só que nós vamos remover aqui, né, no caso, a coluna da outra linha. Então percebam o que vai ocorrer agora. Ele mesclou as duas linhas. Né? Nós apenas adicionamos aqui o conteúdo, né, das duas linhas para se juntarem. Tá certo? Então conseguimos mesclar as colunas e as linhas. Ok, pessoal? Bem, seria isso aí a parte da tabela, né? Parte básica da tabela, estrutura básica da tabela. Né? Você pode adicionar algumas outras propriedades através do CSS na tabela para poder estilizá-la. Porém, lembrando a vocês, não pode se utilizar tabela para fazer alinhamento de elementos. Tabela apenas para dados tabulares, dados de apresentação. Não façam tabela, não façam menus suspensos, menus laterais utilizando tabela. Sempre utilizem listas com o CSS para realizar esse tipo de estrutura, ok? Então, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, né? Aguardo vocês na próxima. Não esqueça de deixar o seu like aí, de deixar o seu comentário, deixar o seu feedback, né? Para que assim nós possamos aí voltar aí e continuar melhorando cada vez mais o conteúdo, né? E a qualidade das nossas videoaulas para vocês. Um abraço e até a próxima!